Olá, está no ar a segunda edição do Câmara Repórter desta terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas estradas do Rio Grande do Norte durante o feriado de Nossa Senhora da Apresentação. Daiane Oliveira tem os detalhes. Como o feriado foi apenas na cidade de Natal, o reforço da Polícia Rodoviária Federal se deu nas 4 rodovias federais que partem da nossa cidade. Eu estou aqui com o inspetor Roberto Cabral, da Polícia Rodoviária Federal, né? E essa ação, esse reforço, né? No que resultou? Foi um feriado tranquilo? Na verdade, houve assim uma maior atenção ao fluxo de veículos aqui na rodovia Saem de Natal. Como você citou, o feriado local, municipal, mesmo assim havia aquela expectativa de as pessoas saindo para as praias do litoral sul, litoral norte, também para o interior. Porém, o que nós vimos foi uma movimentação abaixo, inclusive, do previsto. Poucos veículos circulando em relação a um feriado prolongado, foi realmente abaixo do que nós esperávamos. Em função disso, tivemos realmente um resultado bastante tranquilo. Um número baixo de acidentes, foram 11 acidentes, entre acidentes sem vítimas e acidentes com vítimas, que registrou um número de 9 pessoas feridas, sem nenhuma morte, felizmente. Então, isso nós atribuímos à baixa movimentação, até porque nós viemos de um final de semana prolongado, feriadão da Proclamação da República, e nós temos que entender também que o momento de crise que vive hoje a população, nós estamos na segunda quinzena do mês, com certeza contribuiu para que tivesse esse pequeno movimento de rodovias nesse feriado de Nossa Senhora da Apresentação. Mesmo assim, houve algumas autuações? É muito comum, né? Foram mais de 500 autuações, pessoas que ainda insistem em fazer as ultrapassagens em locais proibidos, inclusive é uma infração altíssima, o valor pecuniário, R$ 1.467, foram mais de 40 pessoas autuadas ainda nesse feriado, e o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é permanente, tanto voltado para a fiscalização de trânsito, como também do combate à criminalidade. Muito obrigada, inspetor Roberto Cabral. Daiane Oliveira para o Câmara Repórter. A Rede Municipal de Ensino vai oferecer 2.000 novas vagas para o ano letivo de 2017. Para ocupar as vagas em creches, serão feitos sorteios. A boa notícia para as crianças de menos de 4 anos é que a Secretaria Municipal de Educação ampliou o número de vagas para o nível 2 nos Centros de Educação Infantil de Natal, para o ano letivo de 2017. A titular da secretaria explica que a oferta só foi possível com uma adaptação no atendimento às crianças dessa faixa etária. Nós vínhamos oferecendo o nível 2 em tempo integral, não há obrigação de fazer. Não há nenhuma legislação no país dizendo que o poder público tem a obrigação de ofertar creche e tampouco em tempo parcial ou integral. Isso era uma política interna no município. Como este nível 2 é o nível de maior número de crianças que procuram vagas e não encontram, as escolas começaram, algumas delas, CEMEIs, começaram este ano a propor a mudança da forma de atender, do tempo de atendimento para essas crianças, na perspectiva de incluir o maior número. É um gesto assim muito bonito que partiu das comunidades e que a gente prontamente acatou. E aí decidimos estender a toda a rede, porque isso vai nos assegurar uma ampliação de cerca de 2.000 vagas na rede municipal já em 2017. Apesar da ampliação de vagas, a Rede Municipal de Ensino ainda não tem a capacidade para atender toda a demanda. Para ser isenta na matrícula dos alunos, a SME estabeleceu o sistema de sorteio de vagas. Para isso, a secretária diz que é importante estar atento à data do cadastramento para os sorteios, que vai de 2 a 14 de dezembro em qualquer centro de educação infantil. Na educação infantil, uma vez que nós não temos a capacidade de atender a toda a demanda real, aquela que nos procura, nós decidimos desde o ano passado trabalhar com uma sistemática, o sorteio, por entender ser a forma mais justa e democrática, porque aí todos os interessados em uma vaga para a faixa etária de 6 meses até 3 anos e 11, procuram um CEMEI na sua comunidade ou em outro lugar que lhe interesse, faz um cadastro e no dia 16 haverá, no CEMEI onde a criança foi matriculada ou cadastrada, em todos os CEMEIs acontecerá o sorteio na presença de toda a comunidade, de pais, professores e interessados. Então, é um sorteio que se fará de forma pública no chão do CEMEI,
E aí você terá a lista dos matriculados, os que não forem contemplados com a vaga comporão uma lista de suplência, de suplentes que, em surgindo uma vaga ao longo do ano, essa lista será rigorosamente obedecida para chamamento de novas crianças. Secretária, e houve também, na questão da educação infantil, uma atenção especial com as crianças do nível 2. Por quê? Em relação à questão de vagas. Certo, porque nós temos uma demanda, é o nível que tem maior demanda reprimida. O que é que a gente chama de demanda reprimida? É aquela que nos procura e a gente não tem como atender. Não é a demanda social, é a real. Porque nem toda criança precisa vir à escola nessa faixa etária, não há obrigação dos pais de trazê-las. Também nem todas procuram a rede pública. Então, das que nos procuram... A secretária Justina Iva também reforçou que a matrícula para os alunos com algum tipo de deficiência está aberta desde o início desse mês e será encerrada no próximo dia 30. Para os pais que têm interesse em matricular os filhos para o próximo ano letivo, é bom ficarem atentos ao calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Educação. Para a renovação da matrícula dos alunos dos níveis 2, 3 e 4 da educação infantil, a data limite é essa sexta-feira, dia 25. No ensino fundamental, a renovação dos alunos do 1º ao 3º anos será de 5 a 30 de dezembro. Para os alunos do 4º ao 9º anos, a renovação da matrícula será de 2 a 4 de janeiro de 2017. A matrícula dos estudantes encaminhados da rede infantil será de 11 a 13 de janeiro do ano que vem. A matrícula dos estudantes encaminhados da rede municipal será de 13 a 17 de janeiro. A matrícula dos alunos novatos acontecerá de 23 a 27 de janeiro de 2017. E para realizar a matrícula, os documentos exigidos são cópias da certidão de nascimento, comprovante de residência, 3 fotos 3x4, cartão de vacina, cartão do SUS, número de identificação única do censo escolar, número de identificação social, UNIS, histórico escolar do último ano cursado, além do documento original e cópia do diagnóstico clínico para alunos com deficiência. Mesmo com a abertura de 2.000 novas vagas para atender crianças de até 3 anos e 9 meses, a Secretaria Municipal de Educação reconhece que outras crianças ainda podem ficar sem acesso à escola em 2017. Por outro lado, a Secretaria de Educação, Justina Iva, diz que a Prefeitura pretende ampliar a oferta de vagas por meio da construção de novos centros de educação infantil. Nós estamos, neste momento, construindo 4 centros municipais de educação infantil, um dos quais no Potengi, que deverá estar funcionando já no início do ano letivo, próximo ano. Portanto, em janeiro e no máximo fevereiro receberemos esta obra. 3 outros iniciados já agora, já em construção também, e 12 que estaremos licitando até o final deste ano ou início do próximo. Então, são 16 centros municipais de educação infantil que deverão estar concluídos, a maioria deles concluída até o final de 2017 e ampliando, portanto, significativamente a matrícula na rede municipal. O MEC divulgou nesta terça-feira os novos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para cerca de 4.000 estudantes do Rio Grande do Norte. Os candidatos podem checar os cartões de confirmação de inscrição no site do Enem ou no aplicativo criado pelo governo. A segunda aplicação do Enem contempla os alunos inscritos no exame, que no início de novembro foram impedidos de fazer as provas em escolas ocupadas pelos movimentos estudantis. Anote o site www.enem.inep.gov.br. Vamos ver agora como foi a sessão ordinária desta terça-feira aqui na Câmara Municipal. A sessão ordinária desta terça-feira foi iniciada com o pronunciamento do vereador Ranieri Barbosa. O parlamentar usou a tribuna para falar sobre a saída dele da função de líder do prefeito na casa. Ele disse ter ficado surpreso com a substituição do nome dele na função. Achei uma forma truculenta, uma forma antiética,
arbitrária, apesar que é uma prerrogativa do prefeito escolher seu líder. Apenas deveria ter tido o gesto de uma forma formal e de educação, da mesma forma que ele me convidou, ter desconvidado. Fato esse que não fez, me surpreendi, mas cada um age da forma da sua própria natureza. E continuarei fazendo o meu trabalho aqui na Câmara, como vereador. O vereador Júlio Protásio é o novo líder da bancada do Executivo na Câmara Municipal. Na verdade, eu já era da bancada, né? Já o vice-líder. O vice-líder de Ranieri já era o meu nome. Eu já tinha tido essa experiência nos 2 anos e meio iniciais do governo Carlos Eduardo. Eu fui o líder dele, formei a bancada dele e Ranieri foi um grande líder, né? Pegou essa transição e agora eu retorno para terminar o ano. Na ordem do dia, 5 projetos de lei foram apreciados, entre eles de autoria do vereador Bertone Marinho, que institui um programa de aproveitamento de madeira de podas de árvores em Natal. Os vereadores Sandro Pimentel e Ari Gomes subscreveram a matéria. Acredito que um projeto desse tão simples, mas cheio de vontades de que as coisas aconteça naturalmente, porque a reciclagem hoje é a coisa do momento. 7 projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os parlamentares da Comissão de Justiça se encontraram para dar andamento à votação das matérias do Executivo que alteram o Código Tributário. 7 projetos foram aprovados pelo colegiado. 2 deles tiveram emendas encartadas. Uma do vereador Júlio Protásio e 2 da vereadora Júlia Arruda. As matérias seguem agora para análise da Comissão de Finanças. Hoje, eu como vice-presidente assumindo a presidência interinamente, no lugar do vereador Felipe Alves, demos o parecer em 7 projetos, ambos do Código Tributário, e agora tramitará nas comissões, todas as comissões da Câmara Municipal. Em Natal, uma lei municipal proíbe o uso de sons automotivos customizados, os famosos paredões de som. A utilização desse equipamento foi tema de uma audiência pública que movimentou o plenário da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira. A audiência pública buscou discutir locais e condições de uso apropriado dos paredões de som automotivos. Eu acho que as pessoas têm o direito de ouvir o seu som sem incomodar o outro. Então eu posso estourar os meus ouvidos, né? O ouvido é meu, eu sou consciente do que eu estou fazendo, sei que me prejudica, mas se eu quero fazer, desde que eu não esteja lhe incomodando o vizinho, as pessoas do lado, então é um direito meu fazer. O que eu não acho correto é que sejam multados hoje equipamentos de som que estão dentro de carro, desligado. Além do presidente da Associação Nacional da Indústria da Música, o plenário recebeu usuários e trabalhadores das equipadoras que fazem a instalação dos paredões. O segmento pede a flexibilização da lei e a regulamentação da atividade. O que eles defendem é que alguns restaurantes, alguns bares, alguns locais, até privados, pudessem ter autorização para tocar aí o seu som sem a incomodação, que é o princípio maior da lei, sem a perturbação do sossego alheio. Nós não somos contra a punição de quem usa o equipamento de forma inadequada. Tá? O que a gente precisa é entender que o som automotivo ele é um entretenimento que gera empregos, que aqui dentro da cidade ele tem na média de 150 pontos de instalação, equipadoras de som automotivo, são 600 famílias empregadas, ou seja, existem também pais, mães, irmãos, filhos sustentados pelo dinheiro do som automotivo e que isso deve ser levado em consideração, sem contar o pagamento de impostos e que estes proprietários de som automotivo também são votantes. Então, o que a gente precisa é de um consenso. A Lei 6.246, em vigor desde maio de 2011, proíbe a utilização do som automotivo na cidade de Natal. E a multa para quem infringir a lei é cara, vai de R$ 325 a R$ 1.676. Na verdade, a ideia central da lei é proibir os abusos que vêm sendo ocasionados na cidade, porque a maioria dos acionamentos de paredão são em áreas residenciais, incomodando bastante a população. Presente no debate, o Ministério Público afirmou que a lei é necessária para coibir a poluição ambiental. Para a promotora do meio ambiente, não existe uma forma de flexibilizar a legislação sem afetar o bem-estar ambiental.
O Ministério Público defende a sociedade e recebe inúmeras reclamações todos os dias do abuso desses sons dito automotivos. Esse tipo de som, ele não há a menor dúvida que ele provoca inúmeros transtornos à saúde das pessoas. E provocando esses transtornos, ele provoca a poluição e ele deve sim ser reprimido. Entre os encaminhamentos da audiência, a proposta de revisão da lei em vigência e a criação de um novo projeto de lei. Duas coisas que nosso projeto de lei prevê, que a Prefeitura encontre um espaço público para a prática, para a exposição, para a competição de sons. Então, se for destinado um local, periodicidade, horário, que não incomode, acho que cabe ao poder público fazer isso, porque inclusive dinamiza a economia. Nós temos cerca de 150 equipadoras em Natal, nós não queremos ver essas equipadoras fechadas e o povo desempregado. E a segunda coisa é acabar com esse artigo da lei vigente que trata dessa obrigatoriedade da capa acústica, mesmo com o som, equipamento de som estando desligado. Foi aberto na Escola do Legislativo um curso voltado para os novos vereadores eleitos e que vão assumir os mandatos agora em 2017. O curso Rotinas Legislativas tem o objetivo de apresentar o funcionamento da Câmara dos Vereadores aos futuros parlamentares, eleitos no último dia 2 de outubro. É importante não só para os novos vereadores, como também para os assessores que vêm com o vereador e como também para outros vereadores e outros assessores que aqui já estão. Conhecer como funciona a casa, a dinâmica de funcionamento, qual o papel de cada setor e também qual o papel do vereador dentro desse contexto. Eu acho especial esse curso porque é o primeiro curso que se faz nesta casa com este intuito. O procurador-geral da Câmara, Heriberto Neves, apresentou o organograma da casa. A Câmara Municipal conta hoje com 29 gabinetes, que funcionam como unidades autônomas. Até a próxima sexta-feira, toda a estrutura será detalhada, facilitando a atuação dos novos vereadores. Os vereadores vão ter noção e conhecimento de todo o organograma da Câmara Municipal do Natal, do processo legislativo municipal, das comissões, da Escola do Legislativo, da TV Câmara, da Rádio Câmara e de toda a rotina do processo legislativo. Participaram da abertura do curso boa parte dos vereadores eleitos e assessores dos mandatos. O presidente da Câmara, vereador Franklin Capistrano, aproveitou a oportunidade para prestar contas da gestão. Eu acho que a mesa cumpriu o seu dever, o trabalho da mesa foi um trabalho sintonizado com os vereadores, dentro da casa, sintonizado com a população fora da casa, e o objetivo fundamental foi justamente essa interação, haver melhor interação entre os que fazem a casa, não só os vereadores, porque os vereadores, os assessores, mas também os funcionários. Os parlamentares eleitos que participaram da abertura destacaram a importância do evento. Como o próprio presidente atual disse que há muito que isso não ocorria na Câmara Municipal do Natal e, portanto, os novos vereadores e as suas assessorias só têm a ganhar com isso. A expectativa é muito boa para uma orientação, de início da publicidade, a função do Legislativo, que antigamente só aprendia na prática e agora tem esse curso. Até para você poder saber o trâmite das informações, o que um vereador pode, o que o vereador não pode, na verdade, o que é da competência dele, o que não é da competência. Eu confesso que eu estava um pouco perdida e do pouco que eu já assisti aqui, está sendo de tamanha valia. Aprender como o vereador tem que se comportar no dia a dia, como parlamentar, para que nós chegamos na casa, já de antemão, pelo menos com uma base, com conhecimento, como um vereador tem que se comportar. Eu acho uma iniciativa louvável da presidência da Casa, no sentido de aproximar os vereadores eleitos, os novos vereadores, para que tenham um conhecimento básico acerca do funcionamento institucional da Câmara, tirar algumas dúvidas, dar encaminhamentos a discussões pertinentes ao futuro mandato. É uma forma da gente saber sobre os setores da Câmara, saber das rotinas, fora o regimento interno e lei orgânica. Então é uma iniciativa muito importante para que a gente possa conhecer e para que o próximo ano a gente possa já chegar com esse conhecimento. Conhecendo melhor como funciona, nós vamos poder trabalhar com mais segurança, sabendo o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer durante o nosso mandato.
Achei muito importante porque o vereador já chega na casa sabendo de fato aonde pode atuar para o aprimoramento do nosso município, da nossa cidade e para o crescimento dela. Bastante importante que nós cheguemos a partir de janeiro já ambientados sobre o funcionamento da casa, sobre as rotinas legislativas, sobre, enfim, quais são os principais assuntos com quais nós nos depararemos. E o curso vai servir para justamente isso. A vereadora Eleika Bezerra concluiu a última etapa do projeto Autores Potiguares na escola. Todas as etapas contemplaram 35 mil alunos. Aos 8 anos, Amanda explica que os livros podem contar muitas histórias. Às vezes tem um livro bom que aparece aí eu acho mais legal é Branca de Neve, essas da princesa. Marran, do 4º ano, lembra os títulos que leu. Eu já li também Se Eu Tivesse o Mundo em Minhas Mãos e... deixa eu ver aqui... O Gibi da Turma da Mônica. Já li... meu nome Binóquio, já li... Bela Adormecida, já li um bocado de livro. Para incentivar o hábito de leitura em Amanda, Marran e outras crianças da Escola Antônio Campos, a 7ª etapa do projeto Autores Potiguares na escola trouxe o escritor José de Castro para conversar com os alunos. Leitura literária é muito importante porque ela mexe com a emoção da criança. E, na verdade, a poesia na escola, ela não tem que ter uma preocupação em ensinar nada a não ser a beleza, o sentimento, a emoção e despertar na criança a vontade de ter a voz dele e ele também, quem sabe, se tornar um escritor, um pequeno criador, uma pessoa que usa a sua criatividade, principalmente trabalhando as questões de uma visão de mundo. 12 escolas municipais de Natal foram contempladas nesta última edição do projeto. Cada escola recebeu 60 títulos de autores potiguares. Nós sempre escolhemos uma das escolas, né, que está sendo beneficiada e quase sempre tem um autor presente, sendo que Castro foi aquele autor que mais se fez presente, né, com toda a seu brilho, inclusive enquanto poeta, ele declama para as crianças, né? Realmente é um privilégio poder realizar isso que eu estou realizando. A diretora administrativa da escola, Fabiana Barros, destacou a importância do projeto para incentivar a leitura. A gente já está bem acostumada a conhecer muitos autores de outros lugares e os nossos a gente não tem tanto reconhecimento, né? E agora com esse projeto, os alunos estão lidando diretamente com os nossos autores potiguares, que é bastante importante. E com a entrega dos livros, os alunos garantem que vão ler todos. Eu gosto de ler um livro porque é muito legal, a pessoa já vai aprendendo a ler e o livro ensina muitas pessoas para a gente vir ler cada dia mais. E agora com esses livros novos, você vai ler todos? Vou. A vereadora Eleika Bezerra, idealizadora do projeto Autores Potiguares na escola, fez um balanço das 7 etapas, que alcançou 72 escolas municipais. São 72 escolas beneficiadas, hoje nós estamos na última etapa e em cada ocasião, cada escola recebeu 60 livros, né? E que isso chega a 4.250 livros aproximadamente, cerca de R$125 mil, e eu acho que para mim é uma satisfação, uma alegria e é um privilégio. Essas foram as notícias do Câmara Repórter. Muito obrigada pela sua companhia. Fique ligado que na nossa programação tem outras informações para você. Muito obrigada e a gente se vê amanhã.